Queridos irmãos e irmãs, hoje é o quinto domingo da Grande Quaresma e acabamos de ouvir o Evangelho segundo o apóstolo evangelista São Marcos, que nos relata o diálogo entre Cristo e os discípulos, em que o apóstolo evangelista Marcos diz que vamos nós então a caminho de Jerusalém. E eis, queridos irmãos e irmãs, que hoje celebramos também Santa Maria do Egito, grande asceta da Santa Igreja. O próximo domingo vamos celebrar então a festa da entrada do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo em Jerusalém, o Domingo de Ramos, e entramos já também na Semana Santa e na brilhante festa da Páscoa, a ressurreição do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Estamos, queridos irmãos e irmãs, na reta final desta grande Quaresma, faltando então 2 semanas, e não é por acaso que a Santa Igreja e a Carta da Santa Igreja coloca e colocou nestes últimos domingos ensinamentos do Divino Mestre e parábolas e milagres para nos edificar a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo, para continuarmos então nesta façanha que é a grande Quaresma, o grande jejum, para aqueles que jejuaram até hoje e que realmente estão a perder as forças, e para aqueles que ainda não começaram, possa agora surgir a oportunidade nestas 2 últimas semanas podermos então abnegarmos um pouco de nós mesmos e oferecer a Cristo um pouco do nosso sofrimento, um pouco da nossa tristeza, para aquele que foi crucificado na cruz, voluntariamente, sem se irritar, sem julgar e sem comentar aquilo que os outros faziam, somente dizendo: perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E hoje ouvimos então a conversa entre Cristo e os discípulos. Cristo começou então no caminho de Jerusalém a falar naquilo que iria acontecer, nos seus sofrimentos e na sua própria ressurreição. Então Cristo disse, como ouvimos no Evangelho: eis que o Filho do Homem vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos escribas, e irá ser condenado e será entregue aos gentios, aos pagãos, e eles zombarão dele, cuspirão, açoitarão, e ele irá ser crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Os discípulos, a caminho de Jerusalém, sem saber mais ou menos aquilo que Cristo queria dizer, ficaram aterrorizados e com medo, pois não perceberam muito bem. Uns também começaram a pedir para se sentar uns à esquerda e outros à direita de Cristo, na sua glória. Mas Cristo novamente referiu que Ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida para resgate de muitos. Aqui podemos ver, queridos irmãos e irmãs, que o próprio Mestre Divino preparava-se já a caminho da cidade de Jerusalém e realmente Cristo ia na frente. Cristo ia na frente e os apóstolos, coitados, meio assustados e aterrorizados com aquilo que ouviram, iam atrás de Cristo. E passamos esta Quaresma toda a ouvir no Santo Evangelho Cristo a dizer: segue-me, toma a tua cruz e segue-me. E Cristo vai na frente
e tal qual como os discípulos iam atrás de Cristo, também nós devemos ir atrás de Cristo e segui-lo, tomando a nossa cruz, renunciar a nós próprios, renunciarmos a nós próprios e seguir a Cristo. E renunciar a nós próprios, queridos irmãos e irmãs, é renunciarmos a tudo aquilo que nos afasta de Deus, aos nossos vícios e paixões que tentamos então durante toda a nossa vida e principalmente nesta grande quaresma, nestes 40 dias, lutar, caindo muita vez no meio do caminho, mas levantando-nos então com a graça e a misericórdia de Deus no sacramento principal vezes da confissão, onde recomeçamos tudo de novo, mas não podemos fazer como uma mera mecanização de que, bem, eu fiz muitos erros, cometi muitas faltas, fiz muitas coisas que não devia, cometi muitos pecados, afastei-me de Deus, abandonei Deus, e agora vou à igreja, vou à confissão, vou confessar os meus pecados, eu fico perdoado, saio para fora da igreja e continuo a fazer as mesmas coisas. A intenção, queridos irmãos e irmãs, é podermos então ser perdoados dos nossos pecados e continuar a lutar em cima de cada um deles, caindo e levantando em arrependimento. Aqui, queridos irmãos e irmãs, é assim que devemos então de renunciar a nós próprios e seguir a Cristo, como os discípulos iam atrás do Divino Mestre a caminho de Jerusalém. E esta grande santa que hoje comemoramos, que a Santa Igreja comemora, Santa Maria do Egito, também seguiu a Cristo. De uma grande pecadora, tornou-se uma das maiores santas da Igreja. Ela que viveu em Alexandria aos 12 anos, saiu fora de casa, os pais a expulsaram fora de casa, e ela vivia em Alexandria numa devassidão, vendendo seu próprio corpo, bebendo exageradamente, comendo desenfreadamente. Vivia uma vida realmente de grande pecado que muitos de nós nem sequer podemos imaginar o que é que ela vivia. Eis então que ela ouviu um dia que havia uma comitiva que ia apanhar um navio e ir para Jerusalém. Ela decidiu ir nesse barco e, como é óbvio, nesse próprio barco ela tentava seduzir, não é? As pessoas que iam à peregrinação. Chegando a Jerusalém, puderam visitar os locais sagrados do cristianismo, bem ela que viveu ali no século V, entre o século V e o século VI, e que quando chegaram a Jerusalém naquele tempo, foram visitar os locais sagrados, e quando chegou a altura de começarem todos a entrar, não é, para a igreja do Santo Sepulcro para venerar a Santa Cruz de Cristo no Gólgota, aconteceu um grande milagre a Maria. Ela foi impedida de entrar na igreja para venerar a Santa Cruz de Cristo. Ela sentiu uma força espiritual que a impedia de entrar e venerar aquela que era a verdadeira Cruz de Cristo. O milagre aconteceu nesse momento em que ela realmente viu a vida que levava, viu que era indigna, viu que não era digna de se aproximar de um local tão sagrado, principalmente da Santa Cruz. Então ela colocou-se à frente do ícone da Santíssima Mãe de Deus e viu, ela própria viu o olhar da Santíssima Mãe de Deus, um olhar de misericórdia, mas ao mesmo tempo um olhar de reprovação à vida que Santa Maria do Egito levava. Então ela, a partir daí, pediu ajuda à Virgem Maria. A Virgem Maria, então, indicou-lhe para ela se ir
dirigir para o deserto do Rio Jordão. E lá, queridos irmãos e irmãs, no deserto do Rio Jordão, ela passou 47 anos da vida dela, vivendo numa caverna, ao frio, à sede, à fome, à chuva, à mercê dos animais selvagens que viviam no deserto do Jordão. E, queridos irmãos e irmãs, ela acordou então desse sono, o sono do afastamento de Deus, o sono do pecado, o sono que nos faz adormecer, estando então vivos, mas a dormir sem saber muito bem o que andamos a fazer. E ela acordou desse sono. E esse sono, queridos irmãos e irmãs, é a vida que nós levamos. Como eu já disse muitas vezes, esta vida não passa de um sonho. E quando a gente partir desta vida para a outra, vamos realmente acordar para a realidade. Vamos realmente acordar para a realidade. Porque esta vida, queridos irmãos e irmãs, é um sonho. E nós vamos ver isso quando partimos para outra realidade e pudermos ver o retrato todo da nossa vida a passar à frente dos nossos olhos, e vamos ver como que 80, 90, 100 anos pela misericórdia de Deus que vivemos aqui não foram exatamente isso, um sonho. E então vamos acordar para a realidade. Santa Maria do Egito acordou para a realidade ainda nesta vida. Vendo que estava afastado de Deus, vendo que estava afastado de Cristo, ela se dirigiu então para o deserto, passando lá 47 anos, a purificar-se, a orar, a jejuar e, queridos irmãos e irmãs, alcançando então a coroa da santidade dada pelo próprio Deus. São Sósima, que vivia no mosteiro próximo do deserto do Jordão, pôde verificar com os seus próprios olhos a santidade e a luz que cobria Santa Maria do Egito. Ela que quando orava levantava do chão. São Sósima realmente vivia no mosteiro e era um grande asceta. Orava, jejuava, não é? Era um grande asceta que vivia no mosteiro. Mas este tinha um sonho. Um anjo lhe disse: olha, não és assim tão grande asceta. Atenção, alcançaste algum nível espiritual elevado, mas se queres alcançar e queres ver muito mais do que isso, vai ao deserto do Jordão e vê o que lá está. Então São Sósima pôde ver Santa Maria do Egito ficando espantado, então, e passados anos e anos e anos, pôde também Santa Maria do Egito comungar os santos mistérios de Cristo, seu corpo e sangue vivificante. Isto para dizer, queridos irmãos e irmãs, que não podemos perder a esperança, não podemos viver a nossa vida desenfreadamente, sem ter a mínima noção de que estamos num lamaçal de erros, de faltas, de pecados que nos afastam de Deus. Deus não se afasta de nós, nós é que nos afastamos dele, e Deus só espera uma palavra e um passo da nossa parte para nos ajudar, para agarrar a nossa mão, para nos ajudar e aprendermos a arrepender, para aprendermos a amar, a aprendermos a humildade, para afastarmos então de nós o orgulho e a vaidade que nos prejudicam então na nossa caminhada a seguir a Deus. E que para Deus tudo é possível. Não há pecado, queridos irmãos e irmãs, não há pecado no mundo que seja maior que a misericórdia de Deus. Mas não podemos fazer disso uma garantia para nós. Não podemos fazer disso uma garantia porque estamos errados. Se vamos pensar assim, vamos pecar agora à torta e direito, que Deus, na sua infinita misericórdia, nos vai perdoar.
nos vai perdoar mediante algumas condições. Mediante as lágrimas do nosso arrependimento sincero, mediante a nossa confissão e reconhecimento dos nossos pecados e das nossas faltas de coração, não assim de qualquer maneira. Mas temos essa esperança da misericórdia de Deus e nunca a podemos perder, nunca podemos desesperar, nunca podemos entrar em depressão, que somos grandes pecadores e que já não há nada a fazer, que já não há passo nenhum que nós possamos dar para melhorar a nossa condição. E aí a gente se lembra de Santa Maria do Egito, que foi prostituta, que viveu na devassidão pior que pode haver. E ela, no seu íntimo, no seu coração e na sua alma, sentiu essa necessidade de mudar de vida. E é isso que é arrependimento, é mudar de vida, verdadeiramente nascer de novo no Espírito. E Deus pode fazer esse milagre connosco mediante o trabalho de cada um. Tudo o que é impossível ao homem é possível para Deus. E um exemplo disso vemos nas Sagradas Escrituras, agora já no próximo sábado, Lázaro. Quando Cristo tirou Lázaro do túmulo e ressuscitou passados 4 dias de morte, putrefação que cheirava dentro daquele túmulo. O cérebro estava morto, o sangue parado, já nada havia a fazer. Já não havia um desfibrilhador para chegar lá e ressuscitá-lo. Nesse tempo nem havia. Passaram-se 4 dias, Cristo foi lá e disse para retirarem então a pedra do túmulo. E podemos ver que naquele tempo os túmulos eram dentro de cavidades das rochas e depois colocavam uma pedra que pesava toneladas, não é? Então Cristo pediu aos seus discípulos para tirarem dali a pedra e chamou Lázaro para fora. Com uma só palavra, ressuscitou Lázaro. Cristo também não podia ter tirado lá a pedra que pesava toneladas? Podia, mas isso era uma coisa que era possível para o homem. Então, queridos irmãos e irmãs, Cristo trabalha no impossível e não no possível. Cristo podia perfeitamente ter tirado a pedra da porta de Lázaro, mas deixou isso para nós fazermos, porque para nós humanos é possível fazer isso, mas ressuscitar Lázaro não é possível para os humanos. Então, queridos irmãos e irmãs, Cristo trabalhando no impossível, também pode trabalhar num grande pecador como Santa Maria do Egito, e nós também todos, pecadores em declinação para o pecado, sempre, todos os dias. Temos essa grande esperança da misericórdia de Deus, nesta reta final da grande Quaresma, em que nos aproximamos da festa das festas, da ressurreição do Mestre Divino. Possamos nós nos aproximar desta grande festa em paz, em alegria, em jejum, principalmente nestas 2 próximas semanas. Podemos então sacrificar um pouco do nosso corpo, que não é nada em comparação àquilo que Cristo fez por nós. Se nós realmente tomarmos seu sofrimento e morrermos para o pecado, também nos unimos ao próprio Cristo, ressuscitando com Ele,